Meus irmãos, que alegria, Deusmar Andrade, diácono, mais uma vez partilhando com vocês sobre a Palavra Encarnada. Por isso, nossa meditação do Evangelho de hoje vai ser sobre o Evangelho de Mateus. E não esqueça, é sempre importante você ter seu contato com a Palavra de Deus. Escutar sobre Deus é muito menos do que escutar o próprio Deus, que fala conosco quando nós nos disponibilizamos a rezar. Que esse programa nunca seja para nós somente um momento do nosso dia em que nós ligamos e desatentamente fazemos outras coisas. Não. É importante, claro, escutar a Palavra Encarnada nas diversas circunstâncias, mas pegar a Palavra de Deus, rezar com ela. Nada substitui isso, tá bom? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho ele pode ser de difícil interpretação para nós, né? Porque a nossa imaginação já nos coloca sobre a cena e perguntas até atuais. A gente tenta ler com os olhos de hoje o evangelho de ontem, né? De 2000 anos atrás. Por que matou aqueles porcos, né? E esse é um dos pontos que eu quero comentar no evangelho de hoje, mas vejam antes disso. Eu não vou responder essa pergunta, viu? Por que matou? Não sei também. O relato ele não é 100% evidente, assim, mas existem elementos que nós podemos tirar. Veja, o primeiro deles, onde é que andavam esses possuídos pelo demônio? Pelo cemitério. Em outro momento, os demônios pedem para que lancem os porcos na manada, que é uma região também de morte. A manada joga em cima do precipício. Então, isso mostra muito claro aquilo que São Paulo, em suas epístolas, fala que a consequência do pecado é a morte. A intenção do demônio, vejam bem, isso é muito importante, não é possuir as pessoas, porque possuindo as pessoas ele não tem poder sobre a alma delas, não tem poder em jogá-las no inferno. A intenção do demônio é nos levar a pecar. Então, é interessante porque no nosso imaginário, talvez por causa dos filmes que se tenham na internet, né? A gente tem muito mais medo de ser possuído, de uma possessão, de um caso extraordinário do que de pecar. Pelo contrário, o pecado não, Deus perdoa, besteira. Vejam, é exatamente essa a intenção do demônio, nos levar à morte espiritual, entende? Se nós realmente, infelizmente, temos mais medo desses casos de possessão do que do pecado, é sinal de que a nossa alma precisa de uma conversão cristocêntrica. Ou seja, precisa olhar para Jesus como centro da nossa vida. Veja, isso é muito importante, meus irmãos, para não confundir a nossa fé com qualquer tipo de superstição que existe por aí. Nós temos medo do demônio, mas temos muito mais medo de desagradar a Deus. Temos muito mais medo de pecar, não porque iremos para o inferno, mas porque perdemos a graça de Deus. Esse é um primeiro ponto. O pecado leva à morte. E se nós meditarmos seriamente sobre isso, todo pecado leva à morte. A mentira, a ilusão, a falsidade, os pecados contra a castidade, os vícios, todos eles levam à morte. E nós não queremos viver nessa região de morte. Então, aqueles homens possuídos vão ao encontro de Jesus e até, engraçado, reconhecem a divindade de Jesus, a messianidade, melhor dizendo, de Jesus, reconhecem ele como aquele enviado por Deus, mas se opõem a ele. É precisamente isso, sabe, meus irmãos? Não basta acreditarmos em Jesus, nós precisamos também nos colocar ao seu lado. Nós precisamos também seguir o seu caminho, para não sermos como os demônios, entende?
que reconhece Jesus, mas nos opomos a ele. Ah, não, eventualmente eu também faço isso de maneira mais implícita, veja. Sou católico, vou para a missa, mas confessar, tenho vergonha. Veja, é o caminho que Jesus nos deu para perdão dos nossos pecados. Não, eu me confesso direto com Deus, Ele me perdoa. Ótimo, ótimo, o exame de consciência é ótimo, mas nunca abandonar o caminho que Jesus nos deixou para o perdão e a remissão dos nossos pecados, que é a confissão. Entende? Então, seguir o plano de Jesus, seguir a vida de Jesus é muito mais do que acreditar nele. Muita gente diz, eu acredito em Deus, Deus é o centro da minha vida, mas não vai para as missas, não se confessa, não reza, não paga o dízimo, né? Não faz sua contribuição. Ou seja, Deus, ele é um adendo, né? Ele é como se fosse um tumor, perdão assim dizer, na sua vida. Tem o seu corpo, um funcionamento normal, e existe essa outra coisa fora de você que de alguma forma está grudado em você. Não, Deus, ele quer ser o centro dos nossos corações. O último ponto que eu queria comentar com vocês é exatamente sobre esse lance dos porcos, né? Eu não sei de fato por que Jesus permitiu que os porcos fossem levados, etc. Mas uma coisa fica evidente nesse relato. Prestem bem atenção. Quando esses homens são libertos do demônio, eles voltam para a cidade, anunciando o que Jesus tinha feito. E as pessoas da cidade, ao invés de se alegrarem porque 2 almas foram libertas dos poderes das trevas, eles pedem que Jesus vá-se embora. Claro, o texto não deixa claro isso, mas provavelmente era uma região de pagãos, por isso cuidavam de porcos, né? Os judeus não gostam de porcos. Mas provavelmente por causa do prejuízo financeiro que eles deram, uma manada de porcos, né? Imagina aí 200, 300 porcos, não sei. Eu acho que a palavra, inclusive, especifica mais de 200 porcos, né? Não sei. Então, é interessante isso, porque o prejuízo financeiro que muitas vezes nos causa em seguir a Deus, o gasto de tempo, de sono, de cansaço, de estresse, será que isso é mais importante do que a graça de Deus? Nós podemos nos portar como os homens dessa cidade, que vendo um anúncio explícito do Evangelho, que foi a cura de 2 homens possuídos pelos demônios, ao invés de se alegrarem com isso, eles ficaram tristes porque perderam dinheiro. Vejam, a acolhida do reino dos céus, ela deve ter prioridade absoluta em nossas vidas, e não dinheiro, e não ter o poder e o prazer. A acolhida do reino dos céus deve levar-nos a nos alegrar com a graça que os irmãos recebem. E esse também é um ponto muito importante para a nossa vida fraterna. Quantas vezes, ao invés de nós nos alegrarmos com as graças que Deus concede aos outros, nós, na verdade, temos inveja. Isso é um grande pecado, é um pecado contra o Espírito. Inveja das graças que os outros recebem, porque nós fechamos o nosso coração a também receber essas graças. Quando meu irmão recebe uma graça, primeiro louvo a Deus, agradeço a Deus pela graça que ele recebeu e peço a Deus também a emulação, ou seja, que eu possa repetir as suas virtudes e assim receber também a mesma graça. Se liga? Vejam, quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós católicos somos criticados porque temos uma vida muito abdicada. Abdicamos do nosso tempo, abdicamos de muitos prazeres, porque são pecados, abdicamos da disponibilidade para fazer aquilo que todos os outros fazem, por assim dizer, por causa do reino dos céus, o serviço que nós assumimos, a contribuição do ser feliz, o dízimo que nós temos, tudo isso é uma abdicação que nós fazemos, ou seja, nós nos poupamos em vista da fidelidade e da graça de Deus. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas, por uma mentalidade muito mundana, ao invés de focarem nas graças que Deus nos dá, elas podem olhar e maldizer a Deus porque estão tendo prejuízos. Entende? Ah não, mas você está tendo prejuízo, você está cansado, você está com sono. E vamos colocando isso na nossa mente. Veja, não caiamos nessa tentação. Foquemos exclusivamente na graça de Deus. Uma coisa que Jesus nunca disse foi: se doem menos, se entreguem menos. Olha, descansem, vocês precisam disso. Não, Jesus nunca falou isso. Jesus disse sempre: se doem mais. Se consumam, se entreguem, se entreguem totalmente. Porque eu compensarei tudo isso. Não somente na vida eterna, mas eu compensarei dando a força para o dia de hoje. Se aqueles homens, talvez, ao invés de olharem pelo prejuízo dos porcos que caíram, tivessem agradecido a Deus, aqueles homens certamente poderiam ver uma outra oportunidade de Deus, até mesmo na sua vida financeira, porque o Senhor prometeu: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Infelizmente, buscamos muito mais aquilo que deveria ser acrescentado do que aquilo que é o mais essencial, que é o reino dos céus. Lutamos, buscamos por uma vida financeira estável, por um relacionamento estável. Tudo isso é importante, mas veja, isso é para ser dado por acréscimo. Nunca deve ser buscado como uma coisa mais importante.
Que esse relato de hoje nos ensine a ter uma vida mais pobre, livre e feliz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Francisco Sales, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.